Fala aí galera, beleza? Tô aqui em Conexão. A gente fez recentemente algumas agendas aqui na Europa. Tô em Madrid, em Conexão, e eu resolvi parar aqui porque eu tenho uma parada pra falar, né? Tipo, uma brisa que me deu esses dias e eu quero compartilhar com vocês. Aí eu vim para um lugar meio que reservado aqui do aeroporto, né, para poder falar com vocês. E é o seguinte, hoje eu tava conversando com o pastor Alex daqui de Londres, e a gente tava, em determinado momento ele falou sobre alguém que ele falou que gostava de ouvir um podcast, né, de um cara lá, eu não lembro muito bem, mas o cara, ele era um tipo de um coach, eu vou até perguntar para ele depois, que eu quero também ouvir esse conteúdo, que é um conteúdo que deve ser muito bom. E enfim, o cara falando sobre expansão, né, sobre expansão de negócios e tal. E antes disso, há alguns anos assim, eu venho acompanhando alguns caras que eu acho que são referências nessa parte, de caras que deram certo e que disponibilizam um pouco do conhecimento que eles têm, né, sobre para que esse negócio que eles começaram desse certo, né? Um deles é o Kiko Loureiro. Eu gosto muito do César da Universidade do Áudio também. É um cara que é um cara muito verdadeiro, né? Ele resolveu abrir o coração dele na internet e você pode aprender muitas coisas. Mas um lance que eu sempre penso é que você pode até aprender alguns princípios com esses caras, né? Que é o que a gente estava falando hoje, que é a mesma conclusão que o pastor Alex chegou. A gente estava conversando sobre isso e ele falou a mesma coisa. Mas a nossa vida, eu sempre gosto de fazer alusão com alguma coisa, né, cara? Fazer alguma analogia. E essa analogia desse tema é o seguinte: a nossa vida, eu comparo a nossa vida como um voo de avião. Eu já voei muito de avião pelo Brasil e tô aqui agora num fuso horário maluco. Tenho aí mais 9 horas de voo pela frente. E uma coisa que eu aprendi nesse tempo todo é que cada voo é único. Cada voo é único. Você pode lembrar aí, quem voa muito de avião, quase nunca você vai passar, tipo assim, num trecho e vai acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu no trecho anterior. Claro que isso é dado, né, pela mudança de tempo, né? Tipo, ou tem muita nuvem, tem pouca nuvem, tem mais ou menos, ou tá nublado, tá, né? Tipo, tem tempestade, não tem, enfim. Mas nunca vai ser igual. A nossa vida é a mesma coisa. E isso me faz entender e fazer essa comparação e deixar essa mensagem para vocês, dizendo que é o seguinte: cada um de nós está num voo diferente, cara. Por mais que a gente esteja indo para o mesmo destino, a sua trajetória é diferente da minha, que é diferente da do outro, que é diferente da do outro, que é diferente da do outro. O que eu fiz para algo da minha vida dar certo não necessariamente significa que você vai fazer exatamente a mesma coisa e vai dar certo. Voltando a dizer, é claro que existem alguns princípios, existem algumas coisas, né, que algumas pessoas já sofreram ou tiveram sucesso, que você fala, não, que te dá um norte, né? Tipo assim, não, se eu for por ali, eu sei que mais ou menos que pode acontecer isso. Mas no final das contas, né, isso não vai definir a sua vida. Se você copiar o que eu estou fazendo, não significa que você vai chegar no mesmo lugar que eu cheguei. Entendeu? Pode ser que você chegue lá, pode ser que você chegue rápido, pode ser que você chegue mais longe, pode ser que você demore mais para chegar.
Então, isso me traz uma reflexão de que a gente precisa ser autêntico. A gente precisa sim aprender com os erros dos outros, a gente precisa sim aprender com os exemplos dos outros, com os erros e com os acertos dos outros, mas a gente tem que a gente não deve espelhar a nossa vida em ninguém, assim, tipo, do ponto de vista de comparação. Por exemplo, existem pessoas que, tipo assim, falam, pô, o cara ali, tipo, vem da mesma cidade que eu, faz a mesma coisa que eu e o cara tá numa situação melhor que a minha. É super normal acontecer isso, porque o cara é um avião diferente de você, cara. O voo dele é diferente do seu. Vocês podem estar voando para o mesmo lugar, mas a trajetória é diferente e tem que ser diferente. É isso que diferencia a gente como pessoa, entendeu? A forma que eu toco a música, por mais que você tire o cover, seu vibrato, seu coração pulsa diferente do meu, entendeu? E isso é algo que a gente tem que prestar atenção, porque senão a gente pira. Tem muita gente que pira, tem muita gente que desiste porque vê alguém que fala, pô, o cara começou ontem, já arrebentou, e eu tô aqui há tantos anos e comigo não aconteceu nada. Então, esperar o cara falar. Ok. Muito bem. Beleza. Enfim. Nem sei o que o cara falou, mas tô concordando aqui. Então é isso, galera. Isso serve de um conselho e serve uma brisa, algo que passou pela minha cabeça. E essas coisas sempre me melhoram e eu sempre gosto de compartilhar com vocês aqui os pensamentos que eu tenho. Beleza? Então vamos lá. Cada um de nós tem uma trajetória diferente. Por mais que a gente esteja indo para o mesmo lugar, nosso voo é diferente. Nosso voo é diferente. Não significa que o cara enfrentou uma turbulência num lugar que você vai enfrentar exatamente a mesma coisa. Pode ser que o cara passou ali e foi ruim para ele, para você vai ser bom. Da mesma forma, ao contrário. Pode ser que pro cara foi bom pra caramba e pra você pode ser que não seja tão bom naquele momento. Então, tipo assim, tudo tem um propósito. Foi uma das coisas que eu ouvi lá na AD Londres, foi uma ministração muito top do apóstolo. Então, tipo assim, a gente tem que entender o propósito e também entender que a nossa trajetória é diferente uma da outra. Entendeu? Porque essa piração de que você precisa ser igual às outras pessoas, isso pode te tirar do foco, pode te desviar do caminho e aí já era. Então é isso aí, galera. Deus abençoe a todos. Deixa eu voltar lá, porque senão eu vou perder o abraço.